Fala aí pessoal, beleza? Passando aqui rapidinho pra gente fazer uma, um balanço aqui da semana, né, galera? Então eu vou passar aqui todos os meus ativos, aqueles ativos que eu analiso todo dia, né? Eu acho que por obrigação você tem que ter no mínimo aí de 10 a 15 ativos que você olha todos os dias para acompanhar, beleza? Então a gente vai passar aqui um por um, vamos ver o que deu bom, o que deu ruim, o que deu stop para nós, tá? E a partir daí a gente vai começar a analisar todos os dias esse ativo, beleza? Então, se vocês quiserem acompanhar aqui da minha lista ou de repente quiser montar uma lista para vocês aí, fique à vontade, beleza? Eu tô com um probleminha aqui com a questão da imagem aqui da minha webcam e eu não tô nem um pouco afim de passar agora para dar uma olhada para ver o que é, então vai ficar sem imagem, mas é rapidinho pra gente não perder tempo, beleza? Sexta-feira, hoje é um dia mais tranquilo, principalmente para operar mercado tradicional, né, pessoal? Que a maioria dos mercados aí fecha, só volta na segunda, né? Alguns fecham aí volta no domingo à noite. Então a gente fica um pouquinho mais tranquilo para operar, somente na sexta-feira. Eu não gosto de operar na sexta-feira. Demorou? Então a gente vai começar aqui pelo Bovespa, que, cara, é um ativo que eu não gostei. Tá meio lento aqui, eu não sei o que tá acontecendo. Acho que eu preciso fazer aqui uma limpeza nessa IPC. Mas enfim, eu não vou parar agora. Acho que por isso que não tá dando imagem. A Bovespa aqui, pessoal, deu alguns trades pra gente aqui de long e de short, como vocês viram aqui, né? Fiz esse tradezinho de short nela, fiz aqui um trade de long aqui no gráfico menor, de long e de short também. Vamos ver se consigo mudar aqui. Bora, trade view rápida, não atrapalha o trampo não. Como vocês viram aqui, né? Mas eu não gostei muito de operar Bovespa. Eu tava curioso para operar. Nunca tinha operado Bovespa, tá? Porque eu não opero nenhuma banca brasileira, nenhuma corretora brasileira. E quando lançou na Big X, eu falei, eu vou dar uma olhadinha. Mas não gostei, então por esse motivo eu já vou estar tirando ela aqui, tá? Da nossa lista. Não quero mais operar Bovespa. Quem quiser ficar à vontade. Muito ruim. Não dá para alavancar bastante, né? A gente fica limitado ali no máximo 20x. Quem sabe, conhece o meu operacional, sabe que eu alavanco conforme o meu stop, tá? É o meu stop que manda na questão da alavancagem que eu vou fazer. Se o meu stop ficar maior, eu vou alavancar menos. Se o meu stop ficar menor, eu vou alavancar o tiltado. Esse é o meu operacional, tá? Então eu entro sempre com uma porcentagem ali que eu posso perder até 90% dela, então eu arrisco tudo mesmo. Demorou? Mas isso aí, questão de operacional, depois a gente fala um pouquinho disso aí. Então vamos aqui pro nosso SP500. SP500 aí que vem dando algumas alegria pra gente aqui, né? Deu trade de long, deu trade de short, principalmente pra mim. Nesse momento aqui, galera, ó, e é aquilo que a gente fala, eu vou entrar um pouquinho na questão de olhar a lateralização, porque eu venho falando muito disso. É um setup, pessoal, que dá para usar em quase todos os ativos, né, cara? Para você operar ativos tradicionais, você consegue operar cripto. Então, lateralização ele funciona praticamente quase todos os ativos. Como eu sou um cara que eu gosto de operar tudo, vocês viram operando café e outras coisas. Então esse setup aqui, cara, acabou me dando muito resultado, né? Eu tô nesse trade de long aqui, tá? Do SP500, por mais que hoje é sexta-feira, agora 1h11 da tarde, né? E aí daqui a pouco, às 5 ele fecha, só vai abrir no domingo, né? Às 7 da noite, se eu não me engano. Mas eu tô nesse trade de long aqui do SP500, já tô dentro e agora vamos ver o que vai acontecer, beleza? O Dow Jones aqui, galera. Aí, Dow Jones, vamos lá. O Dow Jones também deu alguns trades pra gente aqui. Operei esse triângulozinho, deu muito bom. Essa lateralização aqui foi um trade que deu, mas eu não peguei. Por quê? Esse rompimento aconteceu aqui, ó, às 3 da manhã. Eu tava dormindo, né, galera? Então, aconteceu esse rompimento. Eu meti um trade aqui 5,83 para 1, um excelente trade. Importante que a análise foi boa. E mais uma vez eu falo para vocês, ó, lateralização. Nesse momento aqui, ó, eu não quero operar ele. Esse VWAP de fundo aqui a gente vai tirar para não atrapalhar. Vamos tirar isso aqui também. Beleza? Essa VWAP de fundo aqui nós vamos deixar porque ela vem se vindo como um suporte muito bom, ó. Essa caçada de liquidez nesse momento aqui, ó.
não dá para operar nada no Dow Jones, né, galera? Então vamos esperar, daqui a pouco essa merda feche. Vamos deixar ele para olhar a partir de segunda-feira, né? Depois que o mercado abrir, nós vamos ver o que, que ele vai fazer. BTC, vamos lá, de Bitcoin, galera. Bitcoin eu venho falando muito sobre isso com vocês, né? Olhar a lateralização também, mas o Bitcoin a gente tem a questão do sentimento de mercado, né? E quando a gente coloca isso aqui junto com o sentimento de mercado, pessoal, isso aqui fica muito bom, tá? A gente traça uma resistência, um suporte, rompeu, a gente corre lá no sentimento de mercado e vê se está favorável. Já já vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Quem me acompanha aí nas redes sociais já fica ligeiro que eu vou lançar lá. Aqui, ó, ele rompeu, o alvo era aqui, tá? Bateu o alvo 1 para 1, veio aqui buscar aqui em cima. Nesse momento aqui a gente tem essa resistênciazinha aqui, ó, que ele tá brigando. Então a gente já tem aqui um toque, 2 toques na resistência. Até agora há pouco a gente tinha só esse suportezinho que era muito fraco, né? Só que agora essa vela aqui, ó, das 11 da manhã, ela confirmou aqui um suportezinho muito top. Por quê? A gente passa a olhar isso aqui como lateralização a partir que tem pelo menos 2 toques em cima, tá, pessoal? Então já anota isso aí. 2 toques em cima na resistência e pelo menos 2 toques embaixo no suporte. Pra gente começar a ver isso como uma lateralização, beleza? Então, nós vamos ficar de olho nisso aqui. Só que a gente não vai operar só a lateralização em si. No caso do Bitcoin, a gente vai ter que operar o sentimento de mercado, tá? Então, se o sentimento de mercado estiver favorável, quando essa parada romper aqui, tanto para cima, beleza? Quanto para baixo. Pera aí, pessoal. Quanto aqui para baixo, a gente vamos ter que correr lá no sentimento de mercado e ver se o sentimento de mercado está favorável, né? Se as sardinhas, pô, se o preço estiver caindo aqui, a gente precisa ver o que? A sardinha longando, tá? A entrada de um peniste, beleza? O CVD despencando. Aí a gente entra no short, beleza? E questão o que? O volume também. Se o preço romper para cima, para entrar no long, a gente vai ter que ver o contrário, beleza? A gente vai ter que ver a sardinha shortando o mercado com todo ódio, entrada de dinheiro e o CVD Sport apontando para cima, indicando que o pessoal está comprando no Sport, beleza? E aí vocês já sabem, né? Primeiro alvo 1 para 1, realiza e deixa o pau torar, fechou? Então vai ficar mais ou menos assim. Esse é o deverzinho de casa de vocês. Não, eu vou deixar aqui, né? A gente precisa deixar aqui para depois ter contexto, né? Quando a gente voltar no próximo vídeo, a gente vê o que vai acontecer. Demorou? Agora o ouro. Ourinho, né, galera? O ouro aqui foi muito top. Mais uma vez, vocês podem ver, todas as minhas análises são baseadas em lateralização. Caso esporádico, que vocês veem operando uma figura de reversão, um triângulo, mas 90% é lateralização. O ouro deu uma entrada de short aqui, ó, que 1 para 1, galera, ó. Era realmente aqui, ó, entregou 1 para 1, voltou, pegou o nosso stop gain. E aí a gente tem aquela ideia do que? Fechou dentro aqui, ó. Depois fechou fora, é entrada de novo. Deu uma entrada porque aqui a gente tinha uma base de preço. Deu uma segunda entrada, entregou 1 para 1 de novo, voltou, pegou o stop gain, fechou dentro, fechou fora, deu outra entrada de short. E aí foi embora. Beleza? E é um trade que ele já está entregando aqui, ó, 4.24 para 1. Nesse momento aqui no gráfico de 1 hora, não tem entrada, beleza? Isso aqui eu já vou tirar. Vou tirar essa VWAP de topo aqui, porque ela já foi cortada. Então ela precisa vir para aqui. Vou colocar ela nesse topinho aqui, ó. Certo? Essa VWAP de fundo aqui, ela já foi cortada aqui, mas como ela está servindo como um suporte aqui, por enquanto eu vou deixar ela. Mas a gente precisa ter uma VWAP de fundo aqui, ó. Nessa vela de baleia. Nessa velinha aqui, olha isso, ó. Como... Não, eu vou tirar essa aqui. Essa aqui, como ela já foi cortada 2 vezes, pessoal, ela já não tem tanta serventia. Mas essa aqui, ela tá servindo como um suporte muito bom. Olha, você viu aqui e aqui, tá? Isso aqui já começa a ficar muito legal. Pelo fato que
o preço ele começa a ficar esmagado aqui entre as VWAP. Vamos ver o que vai acontecer a partir de domingo. Se esse preço continuar aqui, galera, nessa lateralização, possa ser que a gente possa arriscar aqui tanto um trade de long como de short, mas no momento a gente precisa deixar a parada amadurecer, beleza? A gasolina, gasolina, desgraçada, outro trade que eu perdi a entrada. Eu fiquei namorando isso aqui muito tempo. Ele ficou brigando aqui nessa VWAP de topo aqui no diário. E eu fiquei esperando quando ele rompeu aqui, ó. Eu não vi esse rompimento e acabei perdendo esse trade. Beleza. Ela voltou aqui, ó. Mas não fechou acima do VWAP, tá vendo, galera? Aquilo que a gente fala, fechou dentro e fechou fora. Ela fechou aqui, mas não fechou aqui de novo. Então, não tem como entrar, e como esse mercado ele vai dar uma fechadinha hoje, eu vou recolher esse trade, tá? E na gasolina, por enquanto, a gente não tem nenhum trader, beleza? Deixa amadurecer a parada de novo, fechou? O algodão foi um belo de um trade no algodão, né, galera? O algodão veio aqui, deu esse trade aqui pra gente, vocês lembram? Deu 1 para 1, depois voltou, pegou o nosso stop. Aí depois abriu aqui, voltou no gráfico de 5 minutos, ele fechou aqui, né? Fechou dentro, fechou fora, deu outra oportunidade. Eu consegui entrar, fui embora. Esse aqui foi compartilhado com vocês, eu acho que nas redes sociais, tá? Aqui em cima ele deu mais um trade e nesse momento aqui, né, ele tá começando a ficar meio que lateralizado. Vamos ficar só de olho nele também. Parabéns, mais um trade aí bem sucedido. O gás, esses dias eu não operei gás, nem tô operando, tá muito, sabe, sem volume, muito vela de varejo aqui operando. Olha isso aqui, ó. Inclusive essa lateralização poderia ter dado muito bom, ó, essa lateralizaçãozinha aqui, mas é muito arriscado porque era muito vela de varejo. O varejo, cara, o varejo operando 90% das vezes dá merda, mas poderia ter dado um tradezinho bom, ó. Fechamento aqui, abri um trade com stopzinho aqui. Hoje a merda já abriu aqui embaixo. Olha o tamanho da porra desse gap. Que ia dar um trade muito top. Com stop aqui em cima. 3.1. Olha isso aqui. Tinha dado um excelente trade. Abriu com um gap aqui para baixo. Aqui, ó, de 2,36. Enfim. Deixa parado, deixa quieto. Vamos ver o café. Então, galera, ó, o café, mais um trade top. Muito top. Um trade aqui de lateralização também. E que foi embora e que deu um trade muito bom. Aqui o café era para me ter shortado isso aqui, tá, galera? Eu não shortei. Porque realmente eu fiquei com um pouco de medo. Mas eu tava olhando no café isso aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Eu tava olhando e era um trade que eu entrei aqui com praticamente 100% de certeza que ele ia fazer isso. Porque eu tava olhando o SMC. Eu vou mostrar aqui para vocês. O Smart Money, galera. Como isso funciona bom, tá? Não dá para levar tanto em conta porque eu só tenho nesse gráfico da Big X isso aqui, tá? Eu não tenho nenhum outro momento para trás, porque o café foi lançado aqui na Big X a novembro de 2025. Então esse aqui é o histórico dele, mas no histórico, nesse pequeno histórico, é de baixa. Então ele veio plotando aqui o BOS, que seria as quebras de estrutura, né? Continuação de tendência num determinado momento aqui. Ele plotou aqui então no liquidity, né? Que quando o preço volta se torna-se um indústrio. Após o indústrio a gente tem autorização para operar. A gente tinha aqui um order blockzinho aqui bronze. A gente tinha um order block prata aqui para shortar o mercado, que foi onde eu não shortei, que eu ainda fiquei um pouco indeciso, eu confesso para vocês. E quando você tem decisão é melhor ficar de fora. E a gente tem o order block ouro aqui para shortar, né? Que é do topo. Acima disso aqui a gente tem uma quebra de estrutura, seria um choque. E a gente passa a olhar o mercado com uma tendência de alta. Beleza? Nesse momento, olhando aqui esse sentimentozinho de mercado aqui, ou esse histórico aqui que a gente tem, o mercado do café está em tendência de baixa ainda, né? Fazendo topos e fundos, beleza? Mas eu não shortei isso aqui. Enfim. Vamos deixar do jeito que tá. Não tem muito o que fazer.
Não dá adianta chorar o leite derramado. Devia ter dado aqui, ó, um short muito bom, né? Com stop aqui em cima. Aí voltou, já tinha pegado o nosso stop gain. Enfim, não dá pra ficar falando disso. Esse order block aqui depois eu vou ter que recolher ele, tá? Porque ele já foi rompido aqui, não faz mais sentido ele ficar aqui, mas depois a gente volta para ver isso aí. Não vamos perder tempo. Nesse momento também não temos trader no café, beleza? Vamos deixar a parada amadurecer. E vamos ver aqui o nosso glorioso petróleo, né, galera? Petróleozinho aqui que deu um long muito top aqui, né? Muito top mesmo. Mais uma vez, lateralização. Fechou? Conseguimos pegar aqui, eu consegui pegar aqui mais um shortzinho gostoso aqui nesse ombro, cabeça a ombro aqui, ó. Rompimento, entrada. Ele, antes de entregar um para um aqui, até voltou, né? Mas o nosso stop aqui estava acima do ombro esquerdo. E o preço voltou e entregou tudo que tinha que entregar pra gente. Nesse momento, também não tem trade no óleo. Vamos esperar para a semana que vem. Isso aqui eu vou tirar. Vou deixar só essa VWAP de baixo. Fechou? De Forex aqui, eu não vou passar agora porque a análise de Forex e a base que a gente usa, o setup para entrar no trade é outro, e eu vou depois explicar para vocês. Caindo para as ações, a gente tem aqui a Apple, que também foi compartilhada lá nas redes sociais. Então quem me segue aí já sabe. Deu um trade de long, depois deu outro trade de long, e aqui ela tá ficando meio que lateralizado, meio feinha aqui. Eu não vou olhar a Apple agora, tá? Vamos ver o que vai acontecer na Apple, mas de repente a gente pode ir mais para frente aqui e dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Que ela tá aprontando essa lateralização, mas a gente precisa esperar amadurecer de repente um pouquinho mais, ó. E dar uma olhada nisso aqui também, ó. Beleza? A gente tem essa escapadinha para baixo aqui, ó. Nessa lateralização. Pode ser que seja um spring, mas para que isso acontecer, a gente precisa ver o rompimento acontecer. Só que aqui a gente tem muita vela de varejo, a gente não tem baleia operando nisso aqui, só varejo, e isso dá um medo da porra. Então deixa essa parada quieta aí, vamos ver o que vai acontecer. A Google, tivemos uns tradezinho bom na Google, deu esse trade de long, pegamos esse tradezinho de long aqui que tem uma casqueirinha, depois voltou. No momento o preço está caindo também, não vou plotar trade, de repente a gente poderia ter olhado isso aqui, mas a gente não viu, eu também não vi, então vamos esperar amadurecer e encaixar no nosso setup. A Palantir eu tava de olho nela nisso aqui, ó, não vi isso aqui acontecer, graças a Deus, porque se eu tivesse visto isso aqui, eu tinha entrado, porque foi um fechamento aqui acima desse último topinho, ela já tinha quebrado o VWAP de topo, e eu tinha tomado na tarraqueta, porque eu teria colocado meu stop aqui, ó, e ela tinha vindo buscar o meu stop. Não entrei nesse trade, mas eu continuo olhando essa base de preço aqui em cima. Então, se ela voltar aqui, tá, pessoal, e fechar aqui em cima aqui, eu vou tentar fazer um long, mas por enquanto a gente vai ficar aqui de olho. Lembrando que a gente tem um gap aqui embaixo. Se ela voltar aqui para fechar esse gap, fechar aqui dentro e depois fechar aqui fora, se ela fazer isso aqui, ó, voltar, fechar aqui e depois fechar aqui fora, eu vou fazer uma entrada de long tentando buscar preços mais acima. Mas por enquanto a gente vai ficar só olhando se o movimento vai acontecer. GE. Vamos lá. Aerospace. Tô nesse short, tá? Esse short aqui, que o meu 1 para 1 tá aqui embaixo. Ela não entregou o meu 1 para 1 e tá voltando, tá, galera? Então, não mudei o meu stop ainda para a área de gain, pelo que eu só mudo quando bate 1 para 1. Então, nesse momento aqui, a gente tá em gain, mas a gente vê o preço voltando aqui para o nosso preço de entrada. Vamos aguardar. Eu estou nesse trade. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Tesla. Trade da Tesla foi um trade do inferno, que eu fiquei com muita raiva aqui também. Eu tava nesse trade aqui, ó. Vocês lembram? Eu compartilhei com vocês aí, não sei. Acho que na rede social. Vocês precisam me acompanhar no Instagram, tá? Vocês que estão no grupo aí que não me acompanham, já me acompanha lá. Aqui o preço veio, eu entrei, o diabo da vela voltou aqui em cima, pegou meu stop e foi embora, entregou tudo que tinha para entregar. Beleza, nesse momento essa merda tá voltando aqui para cima de novo e eu não vou olhar ela agora.
tá? Nem vou querer fazer outra entrada aqui nessa base de preço. Vou esperar aqui, de repente, ela formar uma lateralização. Ou se ela quer continuar indo embora, ela pode ir, né? Nesse momento na Tesla também não temos trade. Fechou? E eu tenho aqui algumas cripto que eu olho aqui, como XRP, que deu esse belo de um short, que 1 para 1 era aqui, o bagulho veio aqui para baixo. Nesse momento também não tem trade. A tal, nesse momento aqui, ela tá aprontando uma lateralizaçãozinha aqui, ó, galera. Olha que legal. Eu nem tinha visto isso aqui, ó. Aí vamos ver isso aqui. Ó, uma velhinha de valer, uma saidinha para baixo. Aqui, tem que marcar aqui. Aqui, vamos ver o que que a gente tem aqui. É, galera, ó, isso aqui, ó. Vamos colocar aqui um VWAPzinho. Deixa eu colocar aqui nessa vela de baleia aqui para nós ver. Vamos colocar nessa aqui. Queria uma coisa que tivesse mais aproximada. Olha isso aqui. É, pessoal. Tem que ficar de olho nessa parada aqui. Eu gostei. Se eu colocar isso aqui. É que a tal ela tá se movimentando muito com a questão do movimento do Bitcoin, tá? Então tem que ficar muito atento com isso. Você consegue ver que o gráfico tá bem parecido, né? Mas se de repente vir para baixo aqui, ó, uma entradinha aqui, depois do VWAP, a gente pode buscar alguma coisa aqui, ó, tá? Nessa questão do 1 para 1. Fechou? Para cima a mesma coisa. A gente pode fazer isso aqui, deixar aqui um pouquinho abaixo aqui da POC. Preciso colocar um VWAP aqui. Partindo do princípio que se o preço subir aqui, essa POC ela vai vir acompanhando, né? E provavelmente ela vai entrar aqui na nossa zona de stop. Se por acaso o preço voltar aqui, ela pode segurar isso como um stop. Então a gente pode olhar isso aqui assim, beleza? Porém a gente precisa olhar o que? O volume e o sentimento de mercado, se isso acontecer, tá? E entenda o seguinte, o gráfico dela tá bem parecido com o gráfico do Bitcoin, tá? Então fica muito atento com isso, beleza? Então fica isso aí. Hype. Ó, vamos ver a Hype. A Hype é a mesma coisa, tá vendo, galera? É isso, a gente monta uma lateralização aqui, uma possível lateralização e vai acompanhando. A Hype, ela tá dentro dessa lateralização que eu já venho acompanhando, então tá mais ou menos isso também. Para long aqui, vai ser a mesma coisa, ó. A gente vai olhar isso aqui, rompimento aqui com fechamento, tá vendo? A gente precisa esperar fechar o stopzinho aqui abaixo da POC, beleza? A gente vai buscar aqui um 1 para 1 aqui, ó. Sempre primeiro alvo 1 para 1, de realizar aqui de 30 a 50% e proteger o trade, certo? E o alvo 2 a gente olha aqui nessa questão desse último topinho, pronto. Beleza? Deixa eu colocar uma VWAP aqui nesse pullbackzinho aqui. Show de bola. Para baixo vai estar um pouquinho mais complicado. Se a gente colocar o nosso short aqui, colocar o nosso stop acima aqui, porém, o que está atrapalhando aqui? Deixa eu tirar essa merda aqui para não atrapalhar. O que está atrapalhando esse VWAP aqui, pessoal, que ele vem lá do fundo, ó, certo? E esse VWAP aqui, ele pode muito atrapalhar o nosso rolê, tá? Então aqui vai ser mais sorte do que juízo, porque o nosso 1 para 1 vai estar aqui abaixo do VWAP. Então, aqui vai ser um trade imperfeito. Então você não vai entrar com a mão perfeita. Então, geralmente, se você entra com a mão de 0,5%, meio por cento da sua banca, 1% da sua banca, aqui você vai entrar com, se você entra com 1%, você vai entrar aqui com 0,5%. Se você entra aqui com sua banca, suas entradas é meio por cento, você vai entrar com 0,25%, porque é um trade pouco provável, porque a gente pode ter essa VWAP aqui que pode atrapalhar o nosso rolê e fazer com que o preço volte, beleza? Mas aí tá mais um trade na tela e vamos ver o que acontece. Demorou? Então é isso, rapaziada. Ficamos aqui, ó. Essa é a nossa lista. Ah, preciso atualizar isso aqui com vocês, ó. ETH USDT. .p. Beleza, galera? Então a gente tinha esse trade aqui proposto aqui no Ethereum, né? Ele vinha formando uma lateralização aqui, tá? Eu fiz essa entrada aqui no Ethereum, tá? Pelo fato que teve um fechamento aqui e nesse momento eu tomei um stop.
acontece, fechou? Mas eu continuo olhando aqui essa base de preço, tá? Essa base de preço aqui do Ethereum, beleza? Só que aqui, ó, aqui eu vou fazer o seguinte, a gente vai olhar um pouquinho aqui. Eu vou descer um pouquinho mais essa lateralização e eu vou estender ela para aqui, ó. Certo? Como a gente já tomou um stop aqui, eu não quero tomar outro stop entrando aqui. Então, a VWAP vai continuar aqui, só que a gente vai trabalhar isso aqui agora, beleza? Então, se o preço vir para baixo, a nossa entrada vai ficar aqui, beleza? Aqui a gente tem aqui um toque, 2 toques, 3 toques. Então, aqui se viu com suporte melhor e a gente consegue dar uma olhada melhor, fechou? Então, aqui eu tomei um stop. Quem entrou comigo aqui também entrou um stop, mas faz parte. Nem por isso a gente vai deixar de olhar essa base de preço, fechou? Então, para finalizar, fica assim. É isso. Vamos para cima. Tamo junto e é nóis. Valeu.